capítulo 27 de Mateus. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 45. Está escrito: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Bendito Deus nos abençoe na tarde deste dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero trazer uma reflexão nesta tarde, neste momento, uma reflexão nesse texto ora lido, onde trata-se da morte de Jesus. Nós temos observado que a Bíblia diz que Jesus morreu. E isso não é novidade para ninguém. Jesus morreu. O importante também é que ele ressuscitou e está vivo. Isso já é novidade para alguns, porque muitos acreditam em um Cristo crucificado, em um Cristo morto. Nós acreditamos em um Cristo que morreu e reviveu, e está vivo e ativo no nosso meio. Mas eu quero falar nesta tarde, em alguns minutos, sobre a morte de Jesus. É conhecedor de todos que nesta semana se comemora ou se guarda a Semana Santa, e neste dia, hoje, quinta-feira, véspera da sexta-feira, onde Jesus foi condenado, julgado e crucificado. E o porquê que fizeram isso com Jesus? O Senhor Jesus passou por estes processos porque foi para isso que ele veio, com um objetivo único e exclusivo: resgatar a humanidade caída, abrindo-lhes o caminho para o céu e lhes revelando a graça salvadora. Ele tinha que passar isso. Um anjo não podia fazer, um ser humano aqui da terra não podia fazer isso. A lei não era suficiente, capaz de resgatar o homem caído do pecado, mas a graça de Deus revelada em Cristo através da morte vicária de Jesus no Calvário foi e é suficiente para resgatar e libertar todos aqueles e quem nele crê. O Senhor Jesus, para ser morto, crucificado, houve um processo. É claro que o tempo não permitiria falar desse processo em alguns minutos.
Mas a causa da morte de Jesus não foi porque ele era criminoso ou foi condenado por ser um homicida, por ser um trapaceiro, por ser um homem de má índole. Não. Jesus foi condenado, foi morto, porque ele veio para passar por isso. E ele obteve vitória em todos os momentos, porque ele, como homem, 100% homem, sempre viveu em oração, dando-nos o exemplo de viver em oração. Portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus possa achar em nós este espaço resgatador, regenerador, através da morte de Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele foi condenado a sofrer a morte de cruz, a Bíblia diz assim: maldito o homem que morre crucificado, ou morte de cruz. A cruz é sinal, foi e é sinal de maldição. É um símbolo de maldição. Jesus se fez maldito por mim e por você. Não é que ele era digno disso. A Bíblia diz que ele era o mais indigno entre os homens. Mas pelo amor, pela paixão que ele teve para conosco, ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou os carrascos, os opressores. Ele foi preso. Ele foi submetido a julgamento com ímpios. E por que ele passou isso? Por amor a mim, por amor a você. Jesus passou por esses momentos difíceis para que eu e você tivéssemos direito de vida eterna, direito de salvação. Se temos hoje vida em Cristo, em Deus, é porque custou a morte de Jesus. Agora, uma vez que o homem Jesus, o homem Cristo, foi crucificado, foi condenado à morte de Cristo, à morte de cruz, logo ele foi entregue aos homens, com liberdade para fazerem dele o que quisessem, o que bem entendesse. Jesus carregou a sua própria cruz, foi colocado uma coroa de espinho, foi colocado nele um julgamento, um jugo que não era dele, que era meu, que era seu. Então Jesus morreu. A Bíblia diz que desde a hora nona, desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre a terra. Que hora é essas? Que horas são essas? Hora sexta e hora nona. De meio-dia às 3 da tarde, a noite chegou naquela sexta-feira que Jesus estava crucificado na cruz, lá no Caveira, lá no Monte Caveira. Meio-dia houve trevas. A Bíblia diz que houve um terremoto, de maneira que as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e os corpos dos santos foram ressuscitados. A natureza demonstrou o seu apreço, o seu respeito por Jesus. O sol se escureceu. A lua não daria o seu brilho. Não houve luz. Em pleno meio-dia, houve trevas e terremoto. A natureza se curva diante do Filho de Deus morrendo. E às vezes nós não reconhecemos o significado da morte de Jesus. Por que que Jesus morreu? Haveria necessidade? Houve necessidade. Era necessário que Cristo morresse. Era necessário ele passar por onde passou. E a Bíblia diz que ele se fez homem para entender a minha e a tua causa, a minha e a tua dor.
Às vezes, meus irmãos, alguém ora. Olha, imagine uma coisa: antes do Calvário, antes de Cristo, eu posso imaginar o ser humano orando, pedindo a Deus: Deus me dê força, eu estou fadigado, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou atribulado. E eu posso imaginar Deus, quem sabe, perguntando: alguém aqui sabe o que é cansaço? A oração sobe até o céu. Mas aí, alguém aqui sabe o que é cansaço? Alguém aqui sabe o que é ser afadigado? Alguém aqui sabe o que é ser atribulado? Alguém aqui sabe o que é esse sofrimento que esse povo clama? Deus conhece pela onisciência. Só que depois da morte de Jesus, depois que Jesus veio aqui na terra, que Jesus sofreu, foi traído, foi negado, se cansou, teve fome, teve sede, chorou, se afadigou, foi colocado em prova, em agonia. Aí hoje o crente ora: oh Deus, eu estou cansado, estou angustiado, estou afadigado. E Deus continua perguntando: alguém aqui sabe o que é estar afadigado? Alguém aqui sabe o que é estar em agonia? Alguém aqui sabe o que é ter fome, o que é ter sede? Jesus se levanta e diz: Pai, atende, porque eu estive lá. Eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter sede, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser enganado, eu sei o que é ser trocado por coisas efêmeras e passageiras. Atende, Pai, pois eu estive lá e eu compreendo a dor deles, eu sofri por eles, eu senti o castigo que era para eles, veio para mim. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Agora a nossa vitória é garantida, porque Jesus não só apenas morreu. Jesus, agora, meus irmãos, imagine um corpo de um homem empendurado numa cruz, longe do chão, longe do céu, entre os céus e a terra, um homem empendurado, fixado no madeiro, e todo aquele peso firmado nos seus braços, que não estavam segurando, estavam cravados, estavam furados. Não eram pregos, eram cravos. E qual a diferença de pregos para cravos? É que prego tem uma ponta aguda, o cravo não tem. O cravo não tem porque o cravo adentra no pulso, na mão, e ele adentra sem pulso, sem ponta. Ele entra na força da marreta. Ele vai rasgando a carne, cortando os nervos. Só não quebrou os ossos porque os ossos de Jesus não foi quebrado. A proporção que aquele cravo atravessa a mão de Cristo, ele fica cravado no madeiro. Se fosse um prego, poderia arrancar. Com Jesus agonizando na cruz, clamando, pedindo a misericórdia: Eli, Eli, sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? O próprio Deus, o próprio Pai, viu a agonia tão intensa daquele corpo, daquele homem Jesus pendurado naquela cruz, que ele não olhou para ele, virou a costa. Jesus diz: por que me abandonaste? Jesus já havia sido abandonado pelos discípulos quando orava lá no jardim Getsêmani. Nenhuma hora vocês podem orar comigo. O Lucas diz lá que Jesus foi posto em agonia e o seu suor se tornou como gotas de sangue. Agonia, meus irmãos, o que é posto em agonia? O que é agonia? Agonia é o último estado fisiológico do ser humano que antecede a morte. Todo mundo, quando está morrendo, ele entra no estado fisiológico chamado agonia. Jesus, a Bíblia diz, Jesus foi posto em agonia. Jesus sofreu a dor da morte, sofreu a negação dos carnais, antes mesmo de chegar na cruz. E lá na cruz, ele clama e diz: meu Deus, por que me desamparaste?
A dor foi tão grande, o sofrimento era tão terrível, os discípulos já não estavam mais lá. Deus agora não quer ver o seu filho naquele sofrimento. Ah, meus irmãos, no dia que nós entendermos o significado desse sofrimento, o que isso representa para cada um de nós, nós vamos entender realmente o sentido verdadeiro da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus foi posto na sepultura e foi colocado guardas para vigiarem. Mas no terceiro dia, meus irmãos, não teve pedra, não teve guarda, não teve sepultura. Jesus ressuscitou no terceiro dia para nos garantir vitória em nome dele. A nossa vitória, meus irmãos, vem de Jesus, porque ele venceu a sepultura, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E a nossa vitória vem de Cristo, porque ele já venceu por nós. Alguém diz assim, quando alguém está sofrendo por estar numa prova, alguém se levanta e diz, está pagando o preço. Alguém até está pagando o preço por ser rebelde, por ser desobediente. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, ninguém paga preço por isso não. Jesus já pagou o preço. O preço que era para ser pago, já pagou, já foi pago. Jesus já pagou o preço da tua salvação. Se nós sofremos algumas coisas, é consequência daquilo que fazemos, mas ninguém tem que pagar nada por alguma coisa não. Um dia, todos nós estaremos diante do grande juiz para ser julgado. Mas enquanto aqui estivermos, a Bíblia nos dá livre arbítrio, direito de escolha, direito de ir e de vir. Mas um dia, eu e você estaremos diante de Deus para dar conta, para sermos julgados, para retratarmos diante de Deus a respeito daquilo que temos feito. Portanto, façamos o bem e colhemos o bem e estaremos diante de Deus de cabeça erguida. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vitória. Deus abençoe você na tarde deste dia, meus irmãos. Que todos tenham, meus irmãos, um ótimo final de semana, de feriado, de Páscoa e de feriado na segunda-feira que vem. Mas vamos continuar aqui sendo abençoados em nome de Jesus.